Bom, em um dos meus últimos vídeos, eu falei sobre a importância de se ter gestão, né? Que ela seja efetiva, seja eficiente, evitando assim dores de cabeça, problema, a perda de dinheiro e o pior de tudo, a insolvência, né? A falência. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre alguns sinais que vão demonstrando, né, a ida do seu negócio para os caminhos tortuosos e, consequentemente, se nada for feito, vindo a falir. E quais são esses sinais? Nós podemos colocar aí, né, como um deles, o primeiro é excesso de dívidas em aberto. A insolvência das dívidas é a condição indispensável para que uma empresa venha a pedir a falência, né, decretar a falência. Quando se vê aí impossibilitada de honrar os compromissos com seus credores, se caracteriza um quadro em que a continuidade da operação não é mais possível, certo? Assim, é necessário encerrar as atividades, liquidar o patrimônio que ainda resta. Em alguns casos, os sócios eles podem aí ter que ajudar, contribuir a pagar as dívidas com seus respectivos patrimônios. Dentro das ferramentas de planejamento, uma boa ferramenta preventiva a esse caos de dívidas abertas é a realização do planejamento e o planejamento tributário, né, no início de cada ano, para analisar as possibilidades que sua empresa reais necessidade, né, benefícios para poder reduzir a carga do imposto dentro da lei, né, e aí ajustar aí nas partes do fiscal. Também temos a dependência de empréstimos, né? A bola de neve do endividamento ele tem relação direta com a nada saudável prática de recorrer a empréstimos para pagar contas. A solicitação de crédito em algumas empresas ela acaba por se tornar uma espécie de vício, né? Que seus gestores que tem uma má conduta na administração financeira. Nesse ponto, um planejamento estratégico financeiro aliado a um orçamento empresarial flexível e eficaz fará com que você tenha total domínio e controle sobre as finanças, como também conheça aí todas as despesas, os custos de cada produto, serviço, da atividade e os impactos que cada um tem na geração de receita de um determinado período, inclusive determinando as metas para que a empresa cresça com base aí em números objetivos. Como existe alguns tipos societários que blindam o patrimônio pessoal dos sócios, com relação à responsabilização na esfera civil por dívidas, esse comportamento acaba por encontrar aí um terreno perfeito, para essa continuidade, essa proliferação. Assim, empréstimos sucessivos vão se acumulando e junto a eles juros, taxas e todas as obrigações vinculadas. Outro também que é perigoso é o passivo trabalhista. O passivo trabalhista ele representa um grande problema institucional, Além dos gastos com indenizações, honorários advocatícios, custas judiciais, ele representa um dano intangível à imagem da empresa, que é muito mais difícil de ser reparado. Aqui uma forma de diminuir riscos com esses débitos trabalhistas, ações na Justiça do Trabalho, é contar com uma assessoria contábil, conhecedora de tudo, para fazer uma parte preventiva. Muitos empresários, de forma equivocada, somente se preocupam com isso quando já estão em zona de risco, tendo aí que contratar uma assessoria jurídica para poder minimizar esses danos, não para evitar, minimizar. Temos também a situação que vem acontecendo muito, que é a contratação de MEI para assumir a rotina de um funcionário, onde essas empresas contratam como MEI, porém dão obrigações, exigem responsabilidades como horário determinado, como se fosse um CLT. E isso já está criando jurisprudência, dando vínculo empregatício. Então, muito cuidado. E não pode se deixar de destacar que a própria existência de processos trabalhistas já indica que a empresa não zela aí pelo cumprimento das leis, o que em última análise é um sinal de má gestão e gera má imagem para a empresa. Temos também, temos o fator de ter o capital de giro sempre insuficiente, nunca dá. Manter uma atividade produtiva gera custos, fornecedores, salários, impostos e contas de luz,
e de água são algumas dessas despesas comuns à empresa, que tem no capital de giro a sua fonte principal de financiamento. Tá? Muitos empreendedores, eles acreditam que para um negócio manter-se ativo, saudável, operando, é importante você focar só em geração de receita, aumentar o faturamento. Entretanto, o que normalmente prejudica o resultado financeiro, fruto de uma gestão desorganizada e sem controle, são as despesas. Tá? Despesas devem ser sempre revistas e somente se deve continuar com aquelas que são essenciais para o bom funcionamento do empreendimento. Sem isso, o desfecho natural só pode ser o quê? Problemas financeiros e falência. O capital de giro insuficiente é também o motivo pelo qual empresas se tornam dependentes dos bancos, dependentes de empréstimo para financiar suas atividades, o que, como já vimos, é outro indicador de que a insolvência está beirando, está espreitando por aí. O pior de todos, na minha opinião, porque o dono, deixa o dono, o gestor cego, ter a falta de mecanismo de controle financeiro, de não ter como controlar, monitorar. Todas as empresas que quebram têm em comum esse tipo de ausência, a de mecanismos efetivos para controlar os números, para controlar as finanças. Afinal, uma coisa é você fazer cálculos de contas de forma aleatória, uma vez por mês, apenas para conferir se as contas poderão ser pagas ou não. E outra é você manter os registros contábeis atualizados sobre os seus números, sobre as finanças, que permitam você antecipar resultados a médio e a longo prazo. Em resumo, manter-se financeiramente saudável não é pegar a calculadora apenas na hora de pagar as dívidas, você tem que fazer isso direto, constantemente. É assim que você ganha. Você tem que saber o que ganha e o que gasta. Seguindo aí por esses sinais aí que eu falei, nós temos a baixa rentabilidade e liquidez, Negócios insolventes também apresentam uma característica que se repete, que é de ter baixa rentabilidade de seus ativos e pouca liquidez no seu patrimônio. Na hora de pagar a dívida, é fundamental que o patrimônio possa ser convertido em dinheiro, a tempo hábil de garantir a liquidação dos débitos. Ou pior ainda, se esse patrimônio aí de baixa liquidez não é rentável, fica ainda mais difícil arcar com os débitos em virtude aí do pouco valor que ele apresenta. Então, como aí você pôde ver, existem sinais suficientes para apontar quando o negócio está navegando em mares revoltos, e seguindo rumo aí ao naufrágio, ou seja, a falência. Basta que seja feito um monitoramento para em primeiro momento se evitar isso, primeiro momento evitar, e depois para você poder aí ter planejamento e tomar decisões com base em dados, informações, fazendo com que as decisões sejam mais assertivas e assim você conseguirá monitorar, ver esses desvios, mesmo que comecem pequenos, pois eles podem crescer e virar uma bola de neve, virar um iceberg. Assim como a assessoria empresarial pode colocar os seus negócios no trilho, pois através de profissionais multidisciplinares é possível identificar e ajustar as lacunas que não são produtivas de cada atividade aí do seu negócio. E daí, com as medidas que podem ser tomadas aí para você resolver os problemas. Mas como resolver esses problemas quando acontece? Bom, sobre esse assunto eu falo em meu próximo vídeo. Um abraço!